Galera, antes da gente começar o vídeo, deixa eu passar uma dica rápida pra vocês. Não tem nada pior do que a gente quebrar o nosso celular ou ter algum tipo de problema com o celular e demorar até 30 dias pra ter o celular de volta pela assistência técnica, certo? Isso sem contar o mau atendimento, aquelas situações que a gente sabe que muitas vezes a gente leva o celular, volta com problema não resolvido. E aí que eu queria dar uma dica pra vocês em relação à Pitzy. Vocês sabem que eu sou muito preocupado com relação à qualidade de atendimento e a Pitzy é uma empresa muito diferenciada que vai tomar conta do seu celular com muito carinho e amor no caso de uma necessidade. Para vocês entenderem melhor o serviço da Pitzy, entra no link aqui que tá aparecendo na descrição, que tem todos os detalhes para vocês. Tá tudo explicadinho lá no site, mas só para vocês saberem, a Pitzy, ela foi criada com o foco, obviamente, de devolver o seu celular em até 5 dias úteis depois que eles recebem o aparelho lá e te atender muito bem durante todo o processo, tirando todas as suas dúvidas, para que você se sinta sempre acolhido, porque não tem nada pior do que um atendimento ruim. E a Pitzy foi criada por pessoas que buscam sempre o melhor atendimento ao cliente. Beleza, galera? Então, se você quer manter seu celular seguro e ainda ter ele de volta rapidinho com um belo atendimento, conhece a Pitzy. Clica aí no link na descrição e vai lá, beleza? E vamos pro vídeo, galera! O estranho caso dos celulares que vêm para o Brasil com configurações piores e cada vez mais caros. Da onde vêm? O que fazem? Quem são eles? Fala, meus queridos e queridas do Obtech, tudo beleza com vocês? Galera, Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever para receber, são 2 vídeos por semana. E se você já é inscrito, vai deixando seu like aí, compartilha com a galera, porque ajuda bastante, beleza? Bom, meus queridos e queridas, vocês devem ter percebido que eu fiz uma pequena brincadeira aí no começo, né, em relação ao preço dos celulares aqui no Brasil. Mas apesar da brincadeira, é um assunto sério. Eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto que tá me batendo na cabeça já há algum tempo e me deixando bem conformado, que é em relação aos celulares que estão vindo para o Brasil com configurações capadas e mais caros. Talvez você não tenha percebido ou não tenha escutado sobre esse assunto. Deixa eu explicar resumidamente para vocês o que está acontecendo, que está me deixando bem incomodado. Quando nós tivemos há não muito tempo atrás o lançamento do LG G5, que é um celular top de linha da LG, ele foi lançado com uma configuração nos Estados Unidos, né, fora do Brasil, em outros países aí de primeiro mundo, e quando ele foi anunciado aqui para o Brasil, ele foi anunciado com uma configuração bem pior. Ele foi anunciado com um processador que seria um processador intermediário em comparação ao que foi lançado fora do país, que é um Snapdragon 820, e aqui para o Brasil ele veio com um Snapdragon 615, se eu não me engano, e com menos memória RAM, ou seja, ele veio um celular piorado, ele veio com a configuração de um celular intermediário. E apesar disso, o preço dele não é de celular intermediário, é de um celular top de linha, que ele custa aí na faixa de R$ 3.499, e isso deixou as pessoas muito inconformados, muito revoltados, o pessoal reclamou bastante. A LG soltou algumas declarações dizendo o porquê que ela fez isso, que foi feito um estudo de mercado aqui no Brasil em relação ao custo, etc e tal. E para aqueles que tiveram a feliz esperança de que esse seria um evento isolado, infelizmente não é. A Motorola, que está trabalhando no lançamento do Moto Z, que é o novo celular top de linha deles, já afirmou que ela vai trazer aqui para o Brasil e para outros países fora dos Estados Unidos um celular com uma configuração também piorada. Apesar disso, o Moto Z ele não é tão drasticamente piorado como foi o LG G5, porque ele vai vir com o Snapdragon Little, então vai ser o Snapdragon 820 lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil vai ser o 820 Little, que é como se fosse uma versão um pouco com um clock um pouco menor do processador. Ele é um pouco menos rápido, mas não é tão drástica assim a diferença como o LG G5. Saiu algumas reportagens em alguns sites de tecnologia falando, né, sobre esse inconformismo que as pessoas estão tendo e o que foi conversado com a assessoria de imprensa dessas empresas, e a justificativa é sempre a mesma, né? Que foi feito um estudo de mercado aqui no Brasil, que que o celular não deixa de ser premium porque ele atende, ele tem todos os componentes premium que um celular tem, ou seja, é um celular de qualidade, mas com um processador um pouco menor, mas que isso não desabona o celular. E aí a gente começa a se perguntar, né, galera, por que isso está acontecendo aqui no Brasil? Nós já pagamos preços extremamente absurdos aqui no Brasil que são impraticáveis lá fora. Eu sempre falo nos meus vídeos que se você for nos Estados Unidos e falar para uma pessoa que você paga R$4.000 no celular, o cara vai dar risada da tua cara, porque ele não vai acreditar que aquilo possa ser realidade. Os celulares mais caros lá são na faixa de $700. E aí você vai falar, tudo bem, Felipe, mas existe economia, existe a questão do dólar, existe imposto. Ok, existe, e o celular sim, é óbvio que ele vai ser mais caro aqui, mas ele não seria tão mais caro assim se não existisse o custo Brasil, que é, na verdade, aquela gana que as empresas têm de ganhar muito dinheiro aqui, porque elas sabem que os brasileiros
Pagam. E como eu sempre falo, isso acaba sendo culpa nossa, porque nós que permitimos que as empresas façam isso. Em alguns sites de tecnologia, eu vi algumas entrevistas bem interessantes que foram feitas com a LG, que foram feitas com a Motorola, e a justificativa deles é que o celular é um celular premium, que não é pelo fato que ele tem um processador Snapdragon 615, que ele deixa de ser um celular premium. Ele tem os componentes bons, ele tem uma câmera boa, ele tem uma duração de bateria boa, etc e tal. Eu até concordo com isso, ele não deixa de ser um celular premium, um celular bom, porque ele tem o Snapdragon 615, ou porque ele tem um processador um pouco pior do que é vendido lá fora. Agora, você dizer que não existe uma diferença entre esses aparelhos é um absurdo. O que me deixa mais inconformado é a questão do preço. Se vocês reduzem, né, os processadores, se vocês reduzem, digamos, a capacidade de processamento com hardware menor, por que o preço é o mesmo? Na verdade, por que o preço é mais alto do que o normal? Quando a gente olha, por exemplo, o Moto G4 Plus, que eu já fiz análise aqui no canal, ele tem um Snapdragon 617 e ele custa R$ 1.400. Então, quando a gente olha, ok, existem materiais premiums empregados e tudo mais, mas começa a chegar num ponto que não faz mais sentido a justificativa que algumas empresas dão. Nesse exato momento que a gente está passando agora, a gente tem o Galaxy S7, que é um belo celular com processador top de linha, e ele não custa, na verdade, ele custa nessa faixa aí de R$ 3.700 versus, digamos, o LG G5, que está custando R$ 3.499. E aí você se pergunta, mas qual é a lógica, então, né, de um celular que, poxa, o Galaxy S7 é um celular que tem ótimos materiais premiums, ele é feito de vidro, ele tem toda uma configuração bem melhor do que o LG G5 em relação de hardware, e ele tá ali o preço pau. Então não faz sentido, assim, é difícil você encontrar uma justificativa dessa. E aí quando a gente vê as empresas justificando de que trata-se de um mercado, que o mercado da América Latina tem uma composição diferente do mercado da América do Norte, etc e tal, vocês me desculpem, galera, mas esse tipo de desculpa não cola, tá? Brasileiros gostam de celulares potentes, como qualquer lugar. A gente já paga caríssimo aqui. E o que está acontecendo é que algumas empresas, ou talvez algumas atitudes, não a empresa em si como um todo, mas algumas atitudes que essa empresa estão tomando, vem no sentido de tentar colocar produtos que têm um desempenho menor, ou seja, são produtos piores, não tem outra justificativa, é um processador menor, né, do que o top de linha que é vendido lá fora, por um preço igual ao top de linha. Então o que a gente percebe é que existe aí uma tentativa de aumentar mais ainda a margem de lucro, que já é gigantesca. Não são todas as empresas que estão fazendo isso, a gente só teve esses dois casos isolados, e o mais crítico foi o do LG G5, mas tomara que isso não se torne uma cultura aqui no Brasil, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente já paga caro, e pagar mais caro ainda para receber menos do que é vendido lá fora, gente, é sem condições. Vai chegar num ponto que pra gente ter um celular igual ao dos Estados Unidos, com uma configuração boa, a gente vai ter que pagar 5, 6 mil reais, que já tem alguns que estão chegando próximo. Então, o negócio tá ficando realmente muito fora do sério. A gente não pode aceitar qualquer tipo de justificativa pelas empresas. E aí vocês vão perguntar, ok, Felipe, o que eu posso fazer? Tem outros celulares dessas mesmas empresas que vai ter uma configuração exatamente igual, que vai te entregar um desempenho praticamente igual. Então existem outras opções que você pode pagar muito mais barato, talvez não seja aquele celular, né, com aquele acabamento de aço escovado que você queria e tal, mas você vai ter o mesmo desempenho. Muitas vezes a gente acaba olhando muito a parte externa, né, dos aparelhos, esquecendo do que a gente usa no dia a dia, como por exemplo esse exemplo que eu dei aí do LG G4, do Motorola G4 Plus, que ele tem o mesmo poder de processamento quase basicamente do que um LG G5 SE, que é essa versão que veio aqui para o Brasil. Então, meus queridos e queridas, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: não vamos ser bobos, tá? Se isso acontecesse nos Estados Unidos, como eu vi uma pessoa comentando até nessa reportagem, que criticava essa atitude das empresas, que as empresas estavam falando que era um celular bom, que apesar de ser uma configuração menor, ele atendia muito bem, ele tinha um alto desempenho. E aí um cara comentou embaixo assim, tenta fazer isso lá nos Estados Unidos para vocês verem o que vai acontecer, se as pessoas vão aceitar. Se o processador é a mesma coisa e tem a mesma configuração, por que não vende então aqui pelo mesmo preço no Brasil? E é verdade, né, galera? A gente sabe que se isso acontecesse lá fora, eles iam ser muito mal vistos, o povo ia cair matando, mas infelizmente nós brasileiros muitas vezes temos essa mania aí de aceitar as coisas quieto. E a gente não pode aceitar tudo quieto. Os aparelhos são sim bons, mas eles não valem o que estão cobrando. A gente não pode aceitar pagar gato por lebre, beleza? Então se você não sabe
essa informação. Se você não sabe, espalhe para ajudar o seu amiguinho aí que gosta de tecnologia ou qualquer pessoa aí que você possa passar essa informação, porque é uma informação muito importante. Existem outras opções que vão te atender muito bem por menos da metade do preço, beleza? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Se você não assina o canal, não esquece de se inscrever, porque são 2 vídeos por semana. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like. Eu sou o Felipe Becker, até o próximo vídeo, valeu e um abraço.